seja, um contrato longo, mas eu acho até um contrato justo, porque 24 meses para um jogador de 32 anos eu acho ok. De fato vai estremecer aí o futebol brasileiro. Eu particularmente fico muito feliz de ter dado essa notícia, porque de fato me deu um trabalho absurdo apurar essa informação. Flamengo, que joga quinta-feira contra o Olímpia. Olha, o Olímpia teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, hein? Ele só ficou atrás do Palmeiras, que foi a melhor campanha. Não é um jogo simples. É Libertadores da América, tradição, o Olímpia é tricampeão, o Flamengo é tricampeão, vai ser um jogão. Agora o Flamengo é superior e tem condições aí de superar o Olímpia. Vene Casagrande largou bomba aí no ventilador, galera, que vai abalar aí futebol brasileiro. Galera, se você é novo aqui no nosso canal Mundo Fla React e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como esse, peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos. Preparei para vocês aqui alguns cortes aqui do SBT Esporte Rios, também os donos da bola Rio de Janeiro, também do canal Fala João Guilherme aqui no YouTube e também da ESPN Brasil do Grupo Disney. Então os 4 canais estarão aqui na descrição desse vídeo, o link dos canais oficiais aqui no YouTube para deixar os créditos para esse. Nesse vídeo vamos ver as últimas notícias e atualizações do Flamengo, que nessa quinta-feira enfrentará aí o Olímpia no estádio do Maracanã, partida válida aí pela Copa Libertadores da América. Nosso ok sobre o Mengão, e ela já tá lá, Tati Tavares, no Ninho do Urubu, de novo do lado do Urubuzão Rei lá. Tati, que já tá, aquele gramado ali, se você passar, tem uma placa. Tatiana Tavares ali, qual é o nome dela, porque ela é a dona daquele gramado. Tati, por favor, atualize a gente sobre esta novela, ou melhor, essa série lá do Tadã, envolvendo Pedro Sampaoli, filho do homem, Flamengo. Por gentileza, boa tarde mais uma vez. Oi, GV, boa tarde pra você, mas já vou começar te corrigindo, né? Porque depois de tanto tempo que você me conhece, você me chamar de Tatiane, aí não dá. Eu falei Tatiana. Pelo amor de Deus, não, Tatiana. Eu vou deixar passar. Foi minha língua que prendeu você na hora. Você falou Anne, mas tá tudo bem. Foi o Flávio. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, vamos falar de Flamengo, Pedro, toda essa situação. Depois dele faltar o treinamento de ontem, GV, ele se reapresentou hoje aqui no Ninho do Urubu. O jogador chegou por volta das 9h30 da manhã, né? Treinamento marcado para as 10 horas. É claro que a gente está naquela expectativa para ter alguma informação de bastidores em relação ao reencontro, né, do Sampaoli com o Pedro depois dessa agressão que ele sofreu. A gente lembra aqui que o Pedro recebeu um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernandes no fim de semana, depois da vitória contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Isso tudo porque o Pedro teria se recusado a aquecer junto com os companheiros e o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Bom, esse caso foi para a polícia e o preparador físico pediu demissão do Flamengo. Não está mais trabalhando por aqui, só que Sampaoli, esse sim, está mantido no cargo. E olha, GV, ontem o Pedro, depois da falta dele no treinamento, ele só justificou a ausência na parte da tarde. Demorou bastante, né? Porque o treino foi de manhã. E aí, ele alegou dores no rosto e também que não estava se sentindo confortável para vir até aqui. Essa decisão do Pedro não pegou bem entre os jogadores. Os atletas, inclusive, ficaram ao lado do jogador durante todo o momento, na hora da agressão, né? Em tudo. Eles chegaram a falar que só treinariam se o preparador físico não estivesse mais no CT. Isso foi feito, mas os jogadores não gostaram muito da decisão do Pedro de faltar o treinamento. Aí o vice-presidente de futebol Marcos Braz e também o diretor Bruno Spindel conversaram com os representantes do atleta e também com o pai dele ontem aqui no centro de treinamento. E depois o Braz foi pessoalmente até a casa do jogador para conversar com ele pessoalmente, com os familiares, e ficou resolvido que o Pedro voltaria às atividades hoje. Assim foi feito, ele treinou aqui no Ninho do Urubu, inclusive nosso cinegrafista Leandro Abad fez a imagem aí do carro do Pedro saindo aqui do CT, saiu daqui por volta de meio-dia, chegou às 9h30, mas o treino começou às 10 horas, então treinou aí de 10 até meio-dia por aqui, já saiu,
Flamengo está se preparando aí para quinta-feira, né? Duelo contra o Olímpia pela Libertadores, mas ficam dúvidas, né, GV, em relação ao futuro do Pedro. Tudo bem que uma mudança para o futebol brasileiro seria mais complicado, porque ele já atuou 13 jogos pelo Brasileirão, também já atuou pela Copa do Brasil, então parece pouco provável aí ele se transferir para um outro clube brasileiro. A nossa equipe preparou uma matéria falando justamente sobre essa disputa entre Pedro e Gabigol. E o Lidington, a nossa produção a jato já preparou pra gente os números para você falar sobre isso, Atisson. Ó, Pedro com São Paulo. São Paulo comandou 27 jogos. Pô, Pedro atuou em 20. Exatamente. 15 como titular. Ficou no banco em 3 e não entrou em campo. Não, Pedro ficou no banco em 3 jogos e não entrou em campo. Os jogos que ele não jogou. Só 3. Pedro estava lesionado há 4 jogos. Então, assim, de todos os jogos de São Paulo, ele só ficou no banco em 3. Exatamente. O resto lesionado e o resto titular. Exatamente. É o que a gente vem falando desde ontem em relação... Esquece o que aconteceu do soco, vamos esquecer isso. Vamos só falar dos números. Os números são interessantes. Não é que ele não teve oportunidade. E a gente vem falando, o Pedro vem vivenciando problemas fora de campo. Aí você vê o lado emocional que ele relatou, né? Que a gente vem falando aí do equilíbrio emocional. Então, assim, se ele não tivesse tido oportunidade... Aí, assim, ele poderia ter todo o direito de mencionar qualquer coisa. Somente 3 jogos que ele não jogou. Aconteceu comigo na Alemanha. O treinador falou para mim assim, você não vai mais jogar esse ano. Não quero, pode procurar um clube para o ano que vem. Aí eu fiz uma matéria para o jornal dizendo, os caras queriam que eu falasse que eu ia embora. Eu falei, não vou embora. Eu quero mais uma oportunidade. Uma só. Não quero mais nenhuma, só quero uma. Passou 2 meses. Aí essa matéria foi lançada no jogo contra o Bayern de Munique em casa. Eita! É o único, pô, o Bayern de Munique é o mais top de todos da Alemanha. Aí saiu no jornal, Atisson quer uma oportunidade, por favor, Esquiba, dá uma oportunidade a ele. Aí saiu lá, Atisson, aí a torcida toda foi pro estádio com a placa, por favor, uma oportunidade para ele. Porque eu pedi a oportunidade porque eu queria jogar de novo. Não é porque eu não queria jogar. E eu treinei muito, mas eu treinei mais do que todo mundo. Aí, o que aconteceu no jogo? Estavam perdendo de 1-0. Bayern de Munique no primeiro tempo. O melhor jogador nosso, que é o Schneider, da seleção alemã, se machucou. Meia. Que jogou a Copa do Mundo. Que jogou a Copa 2006, do Mundo. Ele falou assim, você não quer uma oportunidade? É agora. 1-0 Bayern, tem tudo para dar errado. Botou para te dar uma Tem fritada. tudo para dar errado. Primeiro tempo, 1-0 cara se machuca, quem chama? Eu vou lá e entro. Entrei muito bem. Fiz o gol, dei o passo pro Varuni fazer o gol do empate e fiz o gol da virada. Que isso, pai? Aí depois eles... Pô, o time da alemão, o Bayern de Munique... Só que assim, a torcida toda gritando meu nome. Mas o que eu quero dizer é que você quer a oportunidade, mas você treina para isso. Não adianta você entrar dentro de campo, entrar molenga, entrar lá fácil, a bola bate e sai, distraído, desconcentrado. Aí não adianta você ficar chateado com um cara de... Não adianta. Não adianta fazer cara pro treinador que você não está satisfeito. Você tem que demonstrar para ele que não está satisfeito dentro do treino, com vontade, com determinação, concentrado para aquilo, porque quando tiver oportunidade, ele entrar e decidir, pô. Não adianta ele entrar ali, perde um gol, perde outro. A gente sabe que ele está tentando, mas a gente sabe que ele é muito capaz de fazer muito mais do que ele está fazendo. A gente já viu isso, ele fazer isso no Flamengo. Então, assim, o que deixa triste em relação a tudo é que a postura dele dentro do próprio grupo não está sendo legal. Então ele tem que mudar isso, muda essa postura para depois ele conseguir realmente voltar a brilhar. Joãozinho, volta a arte para mim, por gentileza, porque assim, isso me impactou, tá? Porque quando a gente debateu aquilo na rádio, na Band News, que faz lá 11 horas todo dia, a Band News na área, eu não sabia disso. Porque, ô Bigode, no final das contas, toda essa treta foi por causa de 3 jogos. Flávio Amendo, né? 3 jogos. Ele não tá no... 3 jogos, o resto ele foi titular em todos. 3 jogos. 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro. Não há motivo para tudo isso. A bronca, eu acho, maior é porque desses 3 jogos, pelo menos 2 eram jogos grandes, né? Que a gente aqui julga como grande. Mas eu acho que faz parte do processo e acho que o relato do Atisson é o melhor relato possível. Porque para você ter a oportunidade, você precisa querer, não adianta. O que joga nessa posição jogou muito bem no último jogo como volante. Né? A gente viu ele jogando como volante, ele jogou Thiago muito Maia, bem. Alan, aí tem Thiago Maia, Alan, o Pulgar, o Gerson faz aquilo. Tem o Pulgar, próprio Igor Cruz, Igor Jesus. Então assim, você tem 6 jogadores nessa posição que você não precisa trazer mais um agora nesse momento.
você vai lá e traz o que você precisa. Porque assim, o Arrascaeta, por exemplo, quando ele está de fora, faz muita diferença. Muito, é outro time. Porque quando e assim, a gente sabe que tem o desgaste físico, ele teve problema do pubis, ele não teve uma pré-temporada ideal para um atleta profissional aguentar o ano todo. Então ele precisa ter um descanso também. E quando ele teve descanso, quando ele entra no campo, ele resolve. Mas se você não tiver ele, você tem o Claudinho. Atiço, você acabou de botar 20 no bolso. Exatamente, o Matheus França foi 20, mais 5 de bônus. E se ele for bola de ouro, tem mais 5. Se for bola de ouro um dia lá pelo Crystal Palace. Vira 30 milhões. Beleza, hoje tem 20. Cara, 20? O Flamengo ofereceu 18 pro Claudinho. Fecha amanhã, pô! Fecha, Claudinho! Fecha amanhã, pra pô! mim, o meu ponto de vista contrata o Claudinho, aproveita ele, até porque o Arrascaeta não vai jogar todos os jogos, vai pra seleção, ou quando ele não for, pode jogar os dois, quer dizer, ele pode ser o substituto até mesmo do próprio Arrascaeta futuramente. Porque uma hora o Arrascaeta pode também sair. Claro! Então, assim, você já está prevenindo... E tu lembrou bem, perdão, a coisa do pubis. Sim. Muitos jogos, intensidade alta, ou no que não pubis, uma dorzinha no pé que tire de 2 jogos. Cara, 2 jogos pode ser semi, com a final. Exatamente. Ou a final, o jogo único. E o Claudinho é um cara que faz diferença, Bigode. Ah, com certeza. E o Matheus França ainda tem o tal da mais-valia, né? Que se o Crystal Palace vender por 20 milhões para cima, o Flamengo ganha também um percentual. Então, no meu ponto de vista, vai ter uma boa venda. Mas eu acho que faltou ao Flamengo, nesse momento, você focar em um objetivo. Um jogador. Porque o Zenit já perdeu o Malcom, foi a maior venda da história da Arábia, maior compra, no caso, né, da Arábia. Não ia perder mais 2 jogadores que o Claudinho é titular, o Malcom é titular. O Wendel não estava sendo titular, mas teve um longo período começando o jogo. Então, dificilmente os russos iam vender os 2. Aí falou, o Wendel seria empréstimo. Eu acho que deveria ter deixado o Wendel de lado e ter focado no Claudinho, até pelo valor que vai entrar do Matheus França. Bom, amanhã, o último capítulo dessa novela, dia 2 de... É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar do Flu. Daqui a pouco, depois do Flamengo, mas antes, Vene Casagrande, você me falou um detalhe interessante em relação à janela de transferência. A janela de verdade, né, do futebol, não é aquela bobagem que a gente tava falando aqui, não. A janela fecha daqui a 2 dias, todo mundo sabe disso, 2 dias, fecha, né? amanhã. Amanhã. Então, quarta-feira a janela tá fechando. Mas tem um detalhe nessa janela. Qual é esse detalhe, Vene? Então, muita gente não sabe disso ou não lembra disso. Mas, exemplo, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira para jogadores que têm contrato com outros clubes. Já que a gente vai começar falando de Flamengo, vamos pegar um bom exemplo aqui, que é o Wendel. O Flamengo tenta nessa reta final a contratação junto ao Zenit. Mas o jogador que está sem contrato com outro clube, vou pegar um outro exemplo especulado aqui no Vasco. O Lanzini, por exemplo, está sem contrato. Diego Costa. O Diego ele Costa. pode ser contratado depois do fechamento da janela, porque ele não tem contrato com outro clube. E o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, se não me engano, vai até o dia 8 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, assim, tem muito tempo para contratar jogador que está sem contrato com outro clube. Agora, o jogador que tem contrato vigente com uma outra equipe, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira. Então tem um respiro aí, e como eu falei brincando, mas é verdade, tem muito jogador bom no mercado que tá aí, que não tem contrato, né? Sem dúvida, Fernanda. E aí a gente chama a atenção de novo para o mapeamento de mercado, né? Você tem o chamado passe livre. Esse jogador não tem contrato com ninguém, esse jogador é livre. E aí o clube que estiver negociando com esse atleta, inclusive foi o exemplo que a gente trouxe aqui, o Paulo Brax vai viajar entre hoje e amanhã para poder negociar com o Diego Costa lá em Madrid. Então ele pode negociar com o Diego Costa nessa semana e o Diego Costa, por algum problema, chegar na próxima semana, caso ele aceite, né? E até dia 25 você pode escrever. No caso do Vasco, a urgência é muito grande. Sim. Mas o Flamengo, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo qualquer, tá? Isso aqui não é informação. Se o Flamengo quiser o Lanzini, que já trabalhou com o São Paulo na seleção argentina, vai lá no Lanzini, conversa com ele, fechou a janela, não tem problema. O Lanzini pode chegar na próxima semana, então até dia 25 de agosto, os jogadores que são chamados passes livres podem assinar contrato. Vene Casagrande, qual é a situação do Pedro? Vamos lá, vamos atualizar a situação dele. Ontem ele não foi ao treino, e a gente falou aqui no programa que ele justificou dores no rosto para não comparecer ao treino e foi ao dentista. Na parte da tarde, os empresários do jogador foram ao CT Ninho do Urubu e conversaram com a diretoria do Flamengo. Após essa reunião, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi junto com os empresários do Pedro à casa do Pedro conversar pessoalmente com o jogador e também com os familiares do jogador.
Nessa reunião ficou tudo certo, acordado ali, enfim, essa briga não existe mais, digamos assim, e o Pedro compareceu nessa terça-feira e vai dar continuidade à preparação dele junto ao Flamengo para pegar o Olímpia na quinta-feira. Ah, Vene, o Pedro vai ser titular na quinta-feira? Eu acho que não, obviamente que não, até porque o Gabigol está à disposição. Não estava sendo também, não né? estava sendo antes. Agora, se você me perguntar assim, Fernanda Maia, o Pedro vai deixar o Flamengo? Por conta dessa confusão toda, não. Ele não vai deixar o Flamengo. Ele pode deixar o Flamengo se algum clube do exterior faz uma proposta ao Flamengo, o Flamengo aceita e também faz uma proposta ao jogador, o jogador também aceita. Só que não é mais agora também, né? Porque 24 horas, né? até amanhã... Não, porque assim, a janela de transferência na Arábia, vamos dar um exemplo, fecha só em setembro. Entende? A janela de transferência fecha aqui para contratação no Brasil. Para contratar, isso não aí. para sair. Para sair. Pô, mas eu tava animada. Então, assim... A da Arábia só fecha em setembro. E se a gente for parar e analisar, que a absurdo. tendência é que aumente a procura de clubes árabes pós-fechamento na Europa. Porque eles estão focando em jogadores que estão na Europa nesse momento. Depois que acabar a possibilidade de contratar jogadores na Europa, certamente eles vão mirar o mercado brasileiro. E vários jogadores que estão se destacando. Exemplo, o Roger Guedes do Corinthians está muito próximo. Dá mais exemplo, não. O Tiquinho, de Parou! repente, tô brincando. Até porque a gente já... O Eduardo, que é considerado rei na Arábia. Esse não volta mais agora, não. Ele Mas, enfim, só agora, brincadeiras à parte sobre o Pedro. Muita gente está me perguntando, o Pedro vai deixar o Flamengo por conta dessa confusão toda? Não. Por conta dessa confusão, não. Agora, ele pode deixar o Flamengo se futuramente ele receber uma proposta e ele topar e o Flamengo também topar. Agora, olha essa situação aí, Pedrosa. O menino já teve... foi convocado nos Jogos Olímpicos e acabou não indo por uma decisão do Fla, por uma escolha do Fla. Ele não é banco em time nenhum no Brasil, só no Botafogo. E no... eu tô brincando? Não. Só no Botafogo, no Fluminense. e no Fluminense, talvez, e no Flamengo. Porque ele bate de frente com um cara decisivo, que é o Gabigol, e a gente não tá entrando aqui quem é melhor tecnicamente. Não é isso. Claro. A gente tá falando do que o Gabigol representa e do que ele entrega em campo, né? Um cara aguerrido, decisivo, um cara goleador. Mas ele tá goleando menos, mas ele tem uma nova função, enfim. Ele é o cara hoje do Flamengo há muito tempo, inclusive. E aí esse menino ainda escolhe permanecer no Flamengo e ainda passa por tudo isso. Tem dois lados aí, né, Fernanda? É o seguinte, eu também acho que no Flamengo, inclusive, se você for pegar a maior parte da trajetória do Pedro, ele é reserva. O Pedro só é titular com o Dorival Júnior. Isso aí. Foi o único que conseguiu fazer ele jogar ao lado do Gabigol e não à toa. O Pedro foi rei da América, o Pedro foi pra Copa do Mundo, fez tudo aquilo maravilhoso que a gente sabe que ele fez em 2022. Mas a trajetória dele, que ele até fala no texto sobre provações que ele passou no Flamengo, isso tem muito a ver com a qualidade dele. Que ele sabe que ele tem qualidade para ser titular em vários clubes do mundo e no Flamengo ele ficava nessa briga de posição com o Gabigol. Agora, a reclamação dele sobre os minutos com o Sampaoli também não é verdade, porque ele jogou muitas vezes com o Sampaoli. Ele jogou muito mais do que alguns atletas que estavam no elenco e que também poderiam pleitear, por exemplo, essa vaga de titular. Eu acho que a questão do Pedro ele é reserva. E a reclamação dele é porque ele está sendo reserva e não por minutagem. Ele jogou, se eu não me engano, mais de 20 jogos com o Sampaoli. Com o Sampaoli foram 15 jogos como titular e 5 como reserva. Então, assim, cara, que reclamação é essa? Não faz sentido essa reclamação. Eu ainda estou curioso pro que o Pedro falou sobre a pressão psicológica, o abuso psicológico, porque ele tem que explicar isso. Independentemente dele ficar ou não, ele tem que explicar essa situação. Porque a reclamação dele sobre minutos não faz sentido. Eu acho que ele está muito mais incomodado por saber que ele é o reserva da posição do que, de fato, pela questão dos minutos. A gente está esquecendo de um jogador que é crucial nessa história toda e não é o Pedro nem o Gabigol. É Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, não tem jeito, o Pedro é ainda mais reserva. É verdade. O Dorival conseguiu botar Pedro e Gabigol juntos porque não tinha o Bruno Henrique. É verdade, um bom ponto. E assim, o Bruno Henrique ele voltou da lesão muito bem. Então a possibilidade do Pedro jogar é realmente só quando o Gabigol não tiver à disposição. E assim, com todo respeito ao Pedro, nem o Zico tem o direito de reclamar por estar no banco de reserva. Se ele entende que está jogando pouco, ele que treine mais, mostre para o Sampaoli e também nos jogos, porque todas as vezes que ele vem entrando, ele também não vem performando da maneira que ele consegue performar. Eu não acho justo esse tipo de cobrança do Pedro. Para mim, eu acho que ele está tendo uma postura que eu não concordo. Inclusive uma postura de indisciplina. Concordo. Vocês me conhecem bem. Cara, eu sou um cara que eu sou extremamente disciplinado. E eu, como
jornalista, e também como Vene Casagrande pessoa, eu nunca vou concordar com o ato de disciplina. Não tem jeito, gente. Se você quiser brigar por uma vaga no time titular, você que treine e jogue mais. Agora, ficar de cara feia e se recusar a aquecer quando o seu preparador físico pede para você aquecer, não é a postura correta de um jogador. E o último ponto, se o Flamengo tivesse mal, caído de desempenho, eu entenderia o Pedro. Mas o Flamengo não caiu de desempenho. O Flamengo do Sampaoli foi o Flamengo que respirou na temporada a ponto de pleitear os títulos. Então, assim, eu acho que é até uma atitude de não tanto de grupo, dele ficar reclamando. Toda hora esse negócio, eu não gosto de ser reserva, vou reclamar, vou cometer atos de disciplina, independentemente do soco, que a gente já falou aqui que é errado, não tô falando do soco, é a postura do Pedro. Cara, se não tá satisfeito, se acha que tem potencial, e ele realmente tem, porque o Pedro é um craque, pra jogar em outra equipe e ser titular em outra equipe, segue a vida dele. Porque ficar assim no Flamengo com desrespeito, com indisciplina, não faz sentido também. Vocês são muito inteligentes. Não, e assim... Não, tem que encerrar o assunto. Ah, tá, foi mal. Mas você quer falar o quê? Não, assim, porque se a gente for parar e analisar, essa confusão só tá acontecendo por quê? Porque ele não foi aquecer. Põe aqui, Isso. Qual deve ser o destino... Gente, pelo amor de Deus, que o Pedrosa já falou. A gente não é a favor do justifica soco, o soco. é isso, a gente tá falando de outra coisa aqui, Esquece pelo isso. amor de Deus. Qual deve ser o destino do atacante Pedro após a polêmica no Flamengo? Ficar no Flamengo, só fica se for titular, tem que sair do Flamengo. Só que isso tudo aí a gente detalhou aqui em relação à janela. Só pra finalizar o assunto, eu se eu fosse o Pedro, de verdade mesmo, assim, eu chegaria pra diretoria, não tô feliz, quero ser negociado. E aí, vamos conversar, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo. Ele tem esse direito, tá? Embora tenha renovado em janeiro, se a gente for parar e analisar, ele renovou 5 meses atrás. Mas ele tem esse direito de não estar feliz na empresa, no time que ele está atuando, que ele está representando. O que é normal, né? É normal. Eu quero respirar novos ares, vamos conversar aí. Vocês não querem me vender para um clube brasileiro, no caso o Palmeiras, mas eu quero ir para a Europa. Vamos conversar aí a melhor possibilidade para todo mundo e pronto. E a vida vai ser melhor para todo mundo. E tem um detalhe, assim, pra gente encerrar agora, eu vou falar um pouquinho, que no início da temporada, onde a galera da imprensa pressionava o Pedro de que absurdo, esse menino há tantos anos reserva, um garoto de seleção. 22. Na outra temporada. Esse menino, no início do ano passado, esse menino que fica no banco... quando o Palmeiras fez a proposta. Uma pressão grande. E aí depois o Dorival chega e o Dorival foi o único, como o Pedrosa já citou aqui, que conseguiu fazer o encontro perfeito entre Gabigol e Pedro, onde o Gabigol não vivia um bom momento, isso é bom de dizer, e ele aceitou mudar, ele migrou, não foi o Pedro que migrou taticamente, foi o Gabigol. Inclusive, em números, isso se reflete. O Gabigol fez menos gols do que o habitual na última temporada, porque o grande destaque em golear foi o Pedro, porque ele ocupou aquela situação de centroavante. O Dorival encontrou o par dos dois. Nenhum outro treinador, 9 treinadores que passaram, conseguiram fazer isso. E se há uma intenção do Sampaoli permanecer, o Pedro vai permanecer sendo o banco de reserva. Então, assim, talvez seja realmente o momento dessa conversa acontecer entre Pedro e Flamengo. Vamos falar do Flusão daqui a pouco, sabe o que tem? É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal Mundo Fla React, peço a vocês que nos ajude descendo aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino também, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos.